E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gideão e hoje eu vou compartilhar com vocês como eu faço para desenvolver aplicações seguindo boas práticas do Clean Code no front-end, especialmente no que diz respeito à inversão de dependência. Vamos lá, eu vou mostrar o código para vocês. Essa versão aqui é a Branch Initial, que foi implementada sem inversão de dependência. Existe uma dependência de código e vocês vão ver aqui ao longo da demonstração. Por exemplo, eu criei aqui uma pasta tasks e dentro o arquivo page. Esse, como vocês sabem, o next agora ele renderiza no servidor por default. Então aqui que eu estou fazendo, eu criei uma função page que é assíncrona e eu faço uma busca pelos dados na API e chamo esse componente. A hora que esse componente é renderizado, eu uso essa diretiva useClient porque eu preciso do estado aqui para poder atualizar as tasks conforme eu crio novas tasks. Por isso que é um useClient. Mas os dados em si, eles vêm do servidor. A hora que eles chegam aqui, eles chegam prontos. Por isso que eu não preciso do useEffect. E aqui a hora que eu renderizo, eu crio uma lista e itero pelas tasks, e cada vez que ele passa aqui ele renderiza uma row, que seria uma task específica. E aqui vocês podem ver que quando o usuário ele cria uma task, eu chamo essa função e ele está bem, tipo, o componente ele conhece a forma como é feita a criação de uma task. Ele chama esse endpoint, passa essas informações, e isso é um pouco complicado, porque para teste principalmente, que eu teria que usar mocks aqui, para não poder chamar a API de verdade. Por isso que essa abordagem não é muito boa. Outro detalhe é uma responsabilidade que não faz sentido estar aqui, porque esse componente ele deveria se preocupar em renderizar baseado no estado, não fazer esse tipo de coisa, não saber esse tipo de coisa. Deixa eu mostrar aqui o outro componente. Componente row. Ele é um cliente também, porque eu preciso do checkbox. Na hora que eu clico nele, eu atualizo a task, se ela está done ou pending. Por isso que eu preciso do estado aqui. E deixa eu aproveitar e mostrar para vocês essa aplicação rodando. Uh, http ponto localhost deixa eu entrar aqui na URL certa. Essa é a aplicação. Eu posso criar uma task nova. Aqui na row eu tenho essa função update, que é na hora que eu clico aqui, é uma row isso aqui, na hora que eu clico aqui eu mudo o estado dela, por isso que eu tenho essa função. E aqui novamente eu tenho um conhecimento da chamada API, o que não é bom. Na hora que eu atualizo aqui, a chamada, eu atualizo o estado também. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Bom, seria isso. Agora eu vou mudar aqui a branch.
para branch main. Que alterou para branch main. E agora ele está na versão nova, usando a versão de dependência. Aqui, o que acontece na versão de dependência? Quando você cria uma classe, por exemplo, você recebe no construtor a interface, ou seja, o contrato. E você não conhece a implementação, você só recebe a interface. Só que não é possível fazer isso aqui no page.tsx, porque isso aqui é uma página gerenciada pelo Next. Não tem como eu adicionar um parâmetro aqui. Então o que eu faço? Eu criei um componente aqui chamado TaskLoader, e esse TaskLoader ele é renderizado no servidor também. Não tem a diretiva useClient. Só que como eu que controlo, eu criei aqui uma propriedade chamada Task Repository, que é responsável por buscar as tasks na API. E aqui na page eu chamo essa task loader e eu passo a dependência dela, que aqui seria a implementação. O bom de fazer isso é que na hora de fazer testes eu simplesmente passo um fake task repository, por exemplo, e não preciso criar mocks. Ou se eu quiser alterar a implementação desse código, fica muito mais simples. Basta eu seguir o contrato e isso não vai quebrar outras partes, porque eu estou seguindo o contrato. Ok. E aqui quando ele busca as informações no servidor e chama essa task list, que é aquela componente que eu mostrei para vocês agora há pouco, só que refatorada. Aqui na função create, ele chama a função que cria isso chamando a API, só que ele não conhece a implementação. Isso aqui é apenas um contrato. Por exemplo, aqui, ó, use repositories isso aqui é um hook que me retorna os repositories, que são por exemplo, task, que é responsável por buscar as informações do banco de dados. Só que aqui ele é um contrato. Eu não tenho acesso à implementação. Eu vou mostrar para vocês depois disso. Da mesma forma, a task row segue o mesmo padrão. Usa esse hook e aqui eu chamo repositories.task.update. Ele usa o mesmo padrão. Deixa eu ver aqui mais algum. E como é que eu faço para usar esse padrão de, ao invés de depender de uma implementação, depender de uma interface? Bom, existe um React Context, que eu crio uma context aqui, e eu defino o padrão, no caso o contrato. Qual que é o contrato aqui? Tem um campo repositories e dentro dele eu tenho um campo task e aqui a interface do repository. Aqui não é a implementação. Se eu abrir aqui, vocês podem ver que é apenas a interface, não tem implementação aqui. Onde que está a implementação? Bom, tem uma pasta aqui chamada providers, e aqui sim está a implementação. Aqui eu chamo task repository e passo como valor desse provider. E aqui está a implementação. Aqui ele chama
a fetch, faz as validações necessárias. Aqui no create também. Mas se eu quiser mudar isso aqui para access, por exemplo, eu posso. Só basta eu respeitar a interface. Se eu quiser, ao invés de buscar no API, eu quiser salvar localhost, local storage, também posso. Não importa isso para o componente. E esse provider, ele engloba a aplicação aqui no layout. Então toda aplicação tem acesso a esse contexto de repositories. Outro detalhe interessante também é na questão dos testes. Aqui eu tenho um test loader, que ele está testando esse task. É um task loader. Ele está testando esse task loader aqui, que é um server component. Na hora que ele testa, se eu passar para ele o repository, a implementação real, ele vai fazer uma chamada na API. Mas como eu não quero isso, porque eu estou testando aqui, eu crio um fake task repository, que ele obedece o contrato, mas ele não faz a chamada à API. Então eu preciso fazer mock aqui. Eu renderizo ele, eu tenho que esperar porque ele é um server component, ele é assíncrono. E eu passo para ele o repository fake. Aí ele renderiza e ele valida aqui que ele renderizou essas duas tasks na tela. E outro outro teste que eu criei aqui, ele está testando esse task row. Esse task row é um client component e que ele segue o mesmo padrão. Eu crio um fake repository e renderizo esse componente passando o repositório fake. E eu valido que ele renderizou na tela essa task aqui. Ele segue o mesmo padrão, mas o que eu queria mostrar aqui mesmo é que fica muito mais fácil para testar, independente se é um server component ou um client component. Ele segue o mesmo padrão e fica bem simples. Bom, era isso que eu queria mostrar. Eu vou deixar o link do repositório na descrição. Esse é o meu primeiro vídeo, então se vocês tiver algum feedback, fica à vontade. E é isso. Obrigado, pessoal.